derramados. Aliás, já o foi várias vezes, mas merece o nosso aplauso logo neste início de conversa. Merece sempre. E já temos aqui connosco o Eduardo, porquê? Porque já lhe mostramos algumas imagens daquilo que normalmente nós não vemos em televisão. Porque cada pessoa que entra para tratamento passa por vários níveis e um deles, logo no início, é o confronto com a própria realidade, não é, Eduardo? É super importante na primeira terapia fazermos uma confrontação à sua doença. Normalmente o paciente tem um grau de negação muito elevado. A família já se apercebeu dos danos físicos, emocionais, espirituais. Mas o próprio não Mas é? a própria pessoa acredita que não há problema nenhum. E essa negação é impeditiva de se começar a trabalhar com essa pessoa, não é? É o grande passo inicial que nós temos que dar, é confrontar a negação. Se a pessoa está a consumir comida durante 10 anos, então tem 10 anos de negação. Se a pessoa está a beber álcool durante 30 anos, então tem 30 anos de negação. Ou seja, veio a acreditar que não havia nenhum problema em termos, que não se passava nada de errado com ele, e que as pessoas à volta dele é que estão erradas. Pois é, mas quando nós dizemos confronto, é mesmo confronto, porque nós aqui, já há algumas reportagens que vimos, percebemos que as vossas palavras muitas vezes são realmente duras. Doem, mas só assim é que a pessoa consegue sair do buraco onde está, digamos assim. Depende do ângulo em que se veja. Algumas pessoas, se calhar, vão considerar um confronto ou até ou talvez uma maneira arrogante de eu falar. Agora, o nosso propósito é provocar emoções. Claro. Aquilo com que eu trabalho é com os sentimentos e o paciente que foi acumulando uma série de pensamentos e sentimentos que foi enterrando vivos dentro dele, eu tenho que abrir determinadas válvulas para que esses sentimentos saiam. Muito bem. Então vamos lá ver as primeiras imagens com as primeiras palavras que foram ditas à Susana. Qual é o teu problema? Tenho um problema é eu não ser eu. Eu não sou eu. Sou eu e não sou. Tens uma doença, então? Tenho. Que é? Anorexia. Okay. Já sofres de anorexia há quantos anos, a Susana? Desde os 13. E estás com que idade? 29. Não aparentas estar muito mais velha, aparentas para aí uns 85 anos, no mínimo. Aliás, há senhoras com 85 anos que têm melhor aspecto do que tu. Mesmo a cor da pele, e o cabelo e tudo. Acredito. O que é que isto te faz sentir de eu estar-te a dizer isto? Acredito, porque eu própria não sinto autoestima por mim própria. Eu não tenho vontade de me arranjar, não tenho vontade de... Eu nem olho-me ao espelho, para ser sincero. Não te costumas olhar ao espelho, é? Eu não Mas gosto. tens vergonha de ti, então? Já não te olhas ao espelho há muitos anos? Às vezes olho, mas tento fechar os olhos. Mesmo pentear, é tudo assim. Então, mas a doença, por isso a anorexia tu matas-te à fome. Tu estás-te a privar de alimentos, certo? Inconscientemente. Inconscientemente, porque muitas vezes nem me lembro que tenho que comer. E quando chega, às vezes dizem que está na hora do almoço e digo, o que é isso? Como é que eu... Mas tu quando... Eu não digo que não restringo de comer. Eu vou até me sento à mesa com as pessoas e até tento enfrentar. E até sou às vezes capaz de me sentar e começar a comer muito bem, só que quando vou para meter a comida à boca... O que é que acontece quando vais para meter a comida à boca? Começa com pensamentos anoréticos, como... Que pensamentos é que são esses? São muitos. Muitos. E eu nem tenho, muitas das vezes, nem me apercebo o que é que estou a pensar. Apenas não como. O que é que tu comes num dia, por exemplo? O que é um dia para ti? Que alimentos é que tu metes dentro do teu corpo? É mais à base de fruta. Com muita Uma peça de fruta num dia e está feito? Fruta. Sou capaz de comer um bocadinho de pão. Uma migalha ou um... Mas tu consideras-te uma anorética ou não?
Susana, seja bem-vinda. Nós vamos passar já a ver a outra fase deste confronto, mas vamos talvez falar um bocadinho, só aqui um minutinho, sobre estas primeiras imagens. Como é que foram estas primeiras impressões numa conversa que estava a ter pela primeira vez com o Dr. Eduardo? Inicialmente tocou-me, fez sentir aquilo que eu sinto, a minha doença, que eu sei que tenho. Quando é que assumiu que está doente? O que é que assumiu? Quando? Quando é que assumiu que está Perante doente? si própria, claro. Perante mim, os meus fracassos ao longo da minha vida. Eu querer e saber que há sempre um obstáculo. Nunca conseguir atingir. Eu ficar sem forças a meio. E é estes pensamentos diários, esta tortura diária nos persegue. Mas há quanto tempo, por exemplo, é que os seus pais lhe iam dizendo tu estás muito magra, tu estás doente, tu tens que ser tratada? Desde o início. Desde os 13? Sim. E o que é que pensava a Susana aí? Na altura, quando fiquei magra, nessa altura eu já assumia que não estava bem. Só que é tal coisa, inconscientemente, eu nem sabia, eu nunca soube o que era anorexia, eu nunca soube, eu só, quando saí do meu primeiro treinamento, é que eu soube que era anorexia, que essa doença existia, eu nem sabia. Ouvir dizer que tem pior aspecto que muitas senhoras de 85 anos, doeu? Naquela altura? Não. Não. Eu não tenho autoestima por mim própria, tal como disse, dizerem-me isso não me provoca grande sofrimento. Vamos continuar a ver este confronto da Susana com a sua própria realidade. E tu pediste ajuda para seres internada. O que é que tu estás à espera deste tratamento? O que é que eu estou à espera deste tratamento? Quais são as expectativas que tu pões neste tratamento? Principalmente aprender a ser eu. Sentir-me um bocadinho libertada. Um pouco de liberdade. Porque isto acho que inconscientemente e conscientemente é uma prisão. É como viver fechado num buraco. Num buraco que não tem saída. Está tudo escuro. Não vês ninguém, não falas com ninguém e te prendes e te refugias. É isso que eu me sinto. E eu sinto que falta liberdade de ser eu. Saber o que é a vida. Rir, como você diz, conviver, falar e ter objetivos e saber que vou ser capaz. Não estar a depender de ninguém, nem eu ter a minha própria confiança, coisa que eu não tenho. Nunca tiveste, Susana, a confiança? Eu tenho que dizer que tive, porque eu sei que tive. Eu já ri, já brinquei, já sei o que é isso e sinto falta disso. Estás com que peso, de momento? Estou com um peso muito baixo. Que é? 35. Com 35 quilos. Porquê é que tu consideras que é um peso muito baixo? Qual é o peso que tu achavas que seria equilibrado para a tua altura e para a tua idade? Mais para os 50. Eu sei que é o peso 51, sei que é o peso, acho que é o peso da minha idade. Estes confrontos, estas sessões, a primeira sessão é uma sessão de quanto tempo entre o técnico e a paciente, ou o paciente? Normalmente pode demorar 1 hora. E será que neste primeiro discurso, ou nestas primeiras frases da Susana, pode a Susana tentar dar a volta, passo a expressão, ao terapeuta, ao técnico? Alterando a realidade? Ou está logo a ser sincero, ou sincera neste caso? A Susana, a partir do momento em que ela tomou a decisão de pedir ajuda, é porque está fragilizada e porque está consciente que precisa de fazer algo. Porque está cansada de sofrer, está saturada de estar saturada e então quer mudança.
Ela é uma especialista a manipular, a enganar, a mentir e irá, durante todas as terapias, sempre minimizar a sua doença. Como mente, por exemplo, ali no peso. A Susana pesa 35 quilos. Eu não acredito, eu penso que pesará para aí uns 30, 31, talvez no máximo, mas quando ela entrar em Vila Ramadas depois iremos pesar, mas porque para ela concentra tudo à volta do peso e nós vamos concentrar tudo à volta da autoestima. Para ela tem estado a sofrer imenso durante tantos anos e é extremamente desagradável para um técnico estar a ver a dor e o sofrimento deste ser humano em que está completamente machucado e que está aprisionado na sua própria corpo. Mas foi muito interessante verificar que no decorrer do discurso havia uma certa modulação na voz e quando o Eduardo lhe pergunta quanto é que pesas neste momento, houve aqui uns segundos de pausa, de espera, até dizer num tom mais sumido 35. Isto quer dizer o quê? É tocar no ponto? É tocar no ponto e, por exemplo, na fase inicial da entrevista estava a ter uma postura mais confrontativa e mais direta e ela está habituada a isso, então soltou todas as defesas de maneira a proteger-se e quando eu mudar o tom de voz, ela então começa a quebrar. A baixar a guarda. Eu preciso de variar, digamos, o meu tipo de intervenções terapêuticas de maneira a que possa tocar no coração. O discurso tem que flutuar entre o mais afetuoso, digamos assim, e o mais duro, não é? Para levar a criar essas emoções e a tirá-las dentro de si. Sim, a nossa abordagem é muito diretiva e em inglês é tough love, que é um amor firme. Ou seja, nós damos muita firmeza, porque a Susana vai precisar de muita firmeza, mas rodeado de muito amor e de muito carinho. Porque se for só firmeza, é a base, digamos, da autoridade e a base do medo que ela vai desenvolver. Se for só amor, então ela poderá enganar, porque a bondade dos pais sempre foi a maior fraqueza. E então nós temos que combinar entre a parte firme e a parte do amor. E nós já aqui falámos muitas vezes que estas histórias têm sempre uma marca. Ou seja, houve um episódio na vida que despolutou aquele determinado tipo de comportamento. E penso que é nas próximas imagens que o Eduardo toca nesse mesmo ponto.